Peço o nobre colega secretário dessa casa que leia o projeto de lei número 017/2015, origem à Prefeitura Municipal de Ibatiba, gabinete do prefeito José Alcuri. Emenda dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares e das outras providências. Leitura dos pareceres. Câmara Municipal de Ibatiba, Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Projeto de lei 017/2015. Projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. Ao Poder Executivo. Parecer pela legalidade. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que visa dispor sobre a elevação do índice de abertura de crédito suplementar, de que trata-se do artigo 5º da Lei Orçamentária Anual número 738, de 28 de janeiro de 2015, em mais 40%, utilizando como fonte de recurso para pretendidos reajuste às fontes de recursos previstos no artigo da lei. Artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, LRF, recurso de convênios, conforme parecer, consulta Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 28, de 8 de julho de 2004. Adiante, o parlamentar Silvio Rodrigues de Oliveira apresentou 3 emendas ao presente projeto de lei, alterando a emenda ao artigo 1º, suplementa o seu parágrafo único, dispõe ainda na emenda número 2, alteração do limite para 30% do valor total da despesa fixa na Lei Orçamentária Anual. Cumpre salientar que a abertura de crédito suplementar plenamente permitida pelo artigo 41, inciso 1, da Lei 4.320/64, LRF, destinado-se a reforçar a dotação orçamentária existente desde que, prescindido da exposição de motivos e indicações dos recursos correspondentes. Os créditos adicionais suplementares são destinados a reforços de dotação orçamentária, assim havendo uma dotação que, no decorrer das execuções orçamentárias, se revelou suficiente para fazer frente às despesas necessárias à sua suplementação. Pois bem, como se e vedada a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, é o que prevê a nossa Constituição Federal, confira-se, artigo 167, são vetados. Transposição do remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Todavia, que se pretende alterar o índice de abertura de créditos adicionais e suplementares previsto na Lei Orçamentária Anual e não a abertura de créditos adicionais e suplementares propriamente dita na forma como equivocadamente disposta na emenda do presente projeto de lei. Nesta linha, entendo que não há o que se falar. Insuficiência de recursos já autorizados, mas tão somente de aumento do limite para que os recursos possam ser remanejados de uma rúbrica orçamentária para outra. Nesse sentido, acatamos a seguinte emenda, apresentada pelo parlamentar Silvio Rodrigues de Oliveira, que passa a fazer parte do presente parecer. A fim de adequar o presente projeto de lei à melhor técnica de elaboração legislativa, especificamente para alterar a emenda de presente projeto de lei na forma como se segue. Emenda número 1. Altera a emenda do projeto de lei número 017/2015. Altera o inciso 1 do artigo 5 da Lei Orçamentária Anual número 738/2014, na forma como especifica. Emenda número 2. Altera seu artigo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 1 do artigo 5º da Lei número 738/2014, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Primeiro, até o limite de 30% do valor total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, de acordo com o disposto no artigo 7, inciso 1 e artigo 42 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, utilizando como fonte de recurso definido no artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64 e
em recurso de convênios, conforme parecer consulta do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 28, de 8 de julho de 2004, independente da fonte de recurso, previsto para a despesa. Emenda número 3. Suprime o parágrafo único do artigo 1º. Feita essas considerações, entendemos que o projeto sob exame encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas pela Constituição Federal. Artigo 167. O motivo pelo qual está a Comissão de Legislação e Justiça e Redação vota pela legalidade do projeto de lei número 017/2015, de autoria do Poder Executivo, como emenda apresentada. Sala das Sessões, 25 de junho de 2015. Carlos Alberto dos Santos, presidente. Joci Miranda Sangim, membro. Ivanito Barbosa de Oliveira, membro. Câmara Municipal. Em discussão, o projeto, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 17/2015, com as emendas apresentadas. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Leitura do parecer da Comissão de Finanças. Por favor, secretário. Câmara Municipal de Ibatiba. Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei número 017/2015. Projeto de lei que se dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. Ao Poder Executivo, pela aprovação. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que visa dispor sobre a elevação do índice de abertura de crédito suplementar, de que se trata o artigo 5º da Lei Orçamentária Anual número 738, de 28 de janeiro de 2015, em mais 40%, utilizando como fonte de recurso para pretendendo reajuste às fontes de recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal número 4.320, 64, a LRF, recursos de convênios conforme parecer, consulta do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 28 de julho de 2004. O projeto de lei deve parecer favorável à Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Do projeto de lei tem um aspecto econômico-financeiro, estão entendidos, eis que o que se pretende é alterar índice de abertura de crédito adicionais suplementares previstos na Lei Orçamentária Anual, e não a abertura de créditos adicionais suplementares, propriamente dito, na forma com equivocadamente disposta na emenda no artigo 1º do presente projeto de lei. Esta comissão entende que estão contempladas as exigências legais para propositura, alterações de forma como a aprovação da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, feita considerações em julgamentos necessários, cabíveis no que compete à Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, analisar, manifestamos favoravelmente ao projeto de lei 017/2015 na forma das emendas apresentadas pela Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Sala das Sessões, 25 de julho de 2015. Elias Cândida Silveira, Luciano Miranda Salgado e Silvio Rodrigues de Oliveira. Em discussão, os pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade. Discussão ao projeto de lei de número 017/2015. Pela ordem. Concedo. A Câmara discute nesse momento e votará ainda nesta noite o projeto de lei do Poder Executivo que pede suplementação de recursos. O que quer dizer isso? Pedindo para retirar dinheiro de uma área e levar para outra área em nosso município. Por quê? Porque a peça orçamentária que foi produzida foi
totalmente equivocada. O orçamento é uma lei que determina planejamento. É uma lei que requer um trabalho minucioso da arrecadação e das despesas. E o Poder Executivo, na inércia administrativa, não fez isso. Mandou para cá um orçamento de qualquer maneira e hoje tenta colocar culpa na Câmara nas dificuldades administrativas. Hoje tenta colocar a culpa na Câmara nas dificuldades administrativas. Dizer que temos obras paradas em Ibatiba por culpa da Câmara, o Executivo não pode. Porque a Câmara não tem culpa dessas obras paralisadas. As obras foram paralisadas por alguns erros possivelmente cometidos na gestão anterior. Gestão anterior liderada pelo ex-prefeito Dr. Johnson. Se não foi o melhor, talvez um dos melhores que por aí passaram. Tanto que a sua liderança administrativa, a sua liderança política, está sendo disputada pelas maiores lideranças do nosso estado do Espírito Santo. Tanto que a sua liderança política, que liderou a gestão passada, que fez quase 50 pontes de cimento, é a mais cobiçada pelas lideranças políticas de Ibatiba. Então, o Poder Executivo querer dizer que possíveis erros que teve no passado é o motivo das obras estarem paralisadas, é mentira. As obras estão liberadas desde 2013, já se foi o orçamento de 2013, 2014, estamos na metade do ano de 2015. O PET não foi concluído, tem culpa do passado? Tem, mas na última sessão o vereador Silvio trouxe aqui que a atual administração não consegue sequer emitir um laudo de vigilância sanitária. Então a culpa não é do orçamento. A culpa é da irresponsabilidade de alguns gestores que estão na atual administração. Vamos liberar recursos para eles? Vamos. E esperamos que esses recursos que vamos liberar essa noite sejam empregados na compra dos implementos agrícolas, que já virou outra promessa, no conserto das máquinas do Pronaf, que estão sucateadas e quebradas, mas que sirvam também para cumprir o pagamento do adicional financeiro aos agentes comunitários de saúde. Assim como o vereador Silvio e demais vereadores, que eles usem, vereador Carlos Alberto, da Comissão de Saúde, que eles usem esse dinheiro para contratar os agentes de saúde para as áreas descobertas, porque o dinheiro está chegando em Ibatiba para essas áreas e o povo sem agente de saúde. Que eles cumpram a lei da diária dos servidores municipais, que exige que ela tenha uma remuneração maior anualmente de acordo com o índice, e que eles, presidente Marcos Rodrigo, não estão tendo esse direito cumprido. E aí eu espero que esse recurso que a Câmara vai liberar possa garantir a reforma do pronto atendimento, possa garantir a contratação do professor de educação física para a academia popular, que está ali abandonada, porque não tem um professor responsável por ela, sendo que o prefeito municipal assinou um termo de compromisso 051/2013 com o governo do estado, se comprometendo, vereador Jorci, a instalar a academia e colocar o profissional de educação física. Então hoje vamos liberar, acho que aí mais de 15 milhões de reais, talvez, para o prefeito. E esperamos que, em primeiro ponto, seja resolvida a questão das obras paralisadas. Obras que foram realmente paralisadas na gestão anterior, não tem o que esconder.
Obras que foram paralisadas na gestão anterior, não tenho o que esconder. Mas a gestão que construiu quase 50 pontes, a gestão que deixou essas obras iniciadas, a gestão de Dr. Johnson, que se o atual prefeito tivesse dado continuidade com as máquinas, os equipamentos, os veículos que foram deixados, a oposição estava calada, porque deixou uma máquina estruturada. Vereador Ivanito, Dr. Johnson, que foi, se não foi o melhor, um dos melhores prefeitos que passaram nesse município. Por isso que hoje é o mais cobiçado por todas as lideranças políticas do nosso estado e do nosso município para retomar o desenvolvimento de Ibatiba. E aí, nós vamos caminhando para encerrar a nossa discussão. Vamos votar a favor. Esperamos que as obras aconteçam, porque hoje se arrecada muito mais que se arrecadava no governo do Dr. Johnson. E se, possivelmente, naquele governo houve desvio, com aquele tanto de obra, imagine hoje o quanto possivelmente está sendo desviado, então, porque não tem obra nesse município. Esperamos que agora, vereador Silvio Rodrigues, com a liberação desse orçamento, que a culpa não é nossa, a culpa não é da Câmara, precisa ficar muito registrado isso, que nenhum dos 8 vereadores, assim como eu, que sou da oposição, temos culpa pelo orçamento ter sido montado irregularmente, sem planejamento. Mandaram para cá a LDO agora, sem ouvir ninguém. Cadê a discussão pública? Cadê ouvir a comunidade? Então, finalizo. Desejo boa sorte ao prefeito com a sua equipe, que esse recurso que lá vai chegar sirva para atender, de fato, os anseios da população de Ibatiba, sirva para atender, de fato, as obras paralisadas, as obras que são necessárias para tocar o nosso município. Agora, que não sirva para continuar colocando a culpa nesta Câmara Municipal pela inércia. Porque a Câmara, ela tem o papel de fiscalizar. Mas quando fiscaliza, eles gemem, eles alegam que nós estamos querendo atrapalhar o governo, que nós estamos querendo paralisar a gestão administrativa. Então, votarei favorável a essa suplementação, esperando que dentro em breve o nosso município vire aí um verdadeiro canteiro de obras estruturantes para o nosso povo. E finalizo novamente dizendo, desejo que esses quase 20 milhões que vai ser liberado aí, consiga colocar o prefeito muito melhor que a gestão anterior, porque foi um dos prefeitos que mais obras fizeram nesse município, chama-se Dr. Lindon Johnson Arruda Pereira. Muito obrigado. Mais alguém a discutir? Não tendo mais orador a discutir, em votação a discussão do projeto. Favoráveis do projeto 016/2015. 017, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares e das outras providências. Em votação, o parecer. Em votação, a matéria. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Fica aprovado, então, o projeto de lei número 017/2015. Emenda dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares e das outras providências. Já na portaria 017/2015, já está instalada a Comissão Especial para a revisão do regimento interno da Câmara Municipal de Ibatiba, na forma que indique das outras providências. Os vereadores Carlos Alberto Santos, Luciano Miranda Salgado e Silvio Rodrigues. Agora vamos fazer a votação dos requerimentos. 2 requerimentos do nobre colega vereador Luciano. Audiência pública com os temas importância do estágio educacional e programa Jovem Aprendiz. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação.
Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 093, de 2015. Moção de aplausos ao diretor-geral do Hospital Estadual São José do Calçado. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Desde então, já convoco a vereança para na próxima quinta-feira uma sessão extraordinária para deliberarmos a pauta com as matérias que já estão ao conhecimento de cada um de vocês. Na quinta-feira, 2 horas da tarde. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos, ficando todos convocados para a sessão extraordinária na próxima quinta-feira. Muito obrigado a todos.